estão me ouvindo. Eu sou o pastor Lucas Dorigon e eu quero trazer neste momento um estudo, uma reflexão para vocês sobre um assunto importantíssimo para aqueles que já são filhos de Deus, que já estão inseridos no corpo de Cristo, que já estão em comunhão com sua igreja ou que estão tentando procurar uma maneira de realizar a vontade de Deus em suas vidas. Essa é uma pergunta que muitos cristãos fazem. Quando sinceramente se convertem, uma das primeiras coisas que um cristão quer saber é como fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que eu devo fazer? E esta questão de hoje vem trazer para vocês uma orientação do apóstolo Paulo, que eu quero aqui repassar para os irmãos, sobre a orientação do que devemos fazer na casa de Deus. O que você deve fazer? Qual é o seu chamado dado por Deus para que você faça na casa de Deus? Então eu queria hoje tratar sobre esse cumprimento da vontade de Deus através dos dons espirituais. Você sabia que Deus, se você já é convertido, já se batizou, já assumiu um compromisso ao lado de Deus para realizar a vontade dele, você sabia que Deus te deu pelo menos um dom para você realizar a obra dele? Você sabia disso? Você tem usado esse dom? Você tem feito a vontade de Deus através deste dom que ele lhe deu, que ele lhe capacitou com alguma característica específica a fim de que você realize a vontade dele? Ou você tem tentado batalhar com as próprias forças e realizado a vontade de Deus do jeito que você acha que deveria ser? Ou daquilo que seja a tua vontade em fazer? Se Deus lhe deu um dom, uma capacitação especial, é porque Ele quer que você faça a obra dele baseado ou relacionado a isto que Ele mesmo lhe presenteou. Então vamos ver uma situação aqui na Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 11. E o capítulo 11 trata sobre a Santa Ceia do Senhor. O capítulo 12 trata sobre os dons espirituais. O capítulo 13 fala do amor. E o capítulo 14 fala de novo sobre uma continuação sobre os dons espirituais. E não só todo o livro está interligado, mas esses 4 capítulos estão especialmente interligados. Eu quero tratar do capítulo 11 apenas hoje, um trecho que fala da ceia do Senhor da seguinte forma, e eu quero ler com vocês. E para este estudo em específico, eu quero ler com vocês do versículo 27 adiante. E nós temos outro estudo que eu vou deixar também na descrição desse vídeo, que trata de um segundo aspecto sobre essa questão da Santa Ceia. E eu aconselho vocês também a assistirem esse outro vídeo. Mas agora, no versículo 27 diz o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Está falando da participação da Santa Ceia, e que participar da Santa Ceia de forma indigna te torna culpado. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo está pedindo um autoexame, que você faça um autoexame em você. E aqui nesse autoexame, o trecho que fala em 1 Coríntios traz 2 aspectos. A questão do pecado e a questão que nós já vamos ler do discernimento do corpo de Cristo. É desse segundo aspecto que eu quero falar neste momento. O primeiro aspecto da questão do pecado é tratado no outro vídeo que eu citei para vocês, cujo link está na descrição. E Paulo repete ainda o versículo 27 aqui no 29. Para reforçar, ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Presta atenção no final desse versículo 29. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, por causa das pessoas comerem e beberem indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso, estou lendo o verso 30, existe entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Existe na igreja pessoas fracas, pessoas doentes e muitos que dormem. Muitos que dormem, ele está falando de quem já morreu espiritualmente.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. É Deus disciplinando para não sermos condenados definitivamente. E logo em seguida, terminando este capítulo 11, Paulo já começa o capítulo 12, certo? E o capítulo 12, que vem logo na sequência desse assunto sobre Santa Ceia, eu quero lembrar aos irmãos que quando os autores bíblicos, todos os escritores bíblicos, incluindo Paulo, escreveram a Bíblia, não havia na época que eles escreveram divisão por capítulos e versículos. Não foram os escritores originais que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Isso surgiu muitos séculos depois para facilitar o estudo e a leitura. E lembrando, irmãos, que se não havia divisão, significa que o escritor, no caso Paulo, ao escrever o capítulo 11, ele estava dando continuidade normal quando começou o capítulo 12. O assunto para ele não mudou, o tema não é diferente. Ele está escrevendo sobre a Santa Ceia no 11, e na cabeça de Paulo, o assunto do capítulo 12, que é sobre dons, é uma continuidade disso daqui. Então, dentro do curso de dons espirituais, depois eu falo sobre ele, nós vamos tratar dessa questão do capítulo 12, dos dons espirituais, mas hoje eu quero deixar para você a relação, a conexão que existe entre a Santa Ceia e os dons espirituais. E eu quero que vocês entendam esta conexão, meus queridos. Geralmente esses temas, esses capítulos são abordados de forma separada na igreja, mas eu quero que o irmão entenda que o capítulo 11 está intimamente ligado ao capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Eu quero repetir para você o versículo 29, especialmente a segunda parte, que diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Termina assim o verso 29. E eu quero frisar esse trecho do capítulo 11, verso 29, essa segunda parte. Não discernindo o corpo do Senhor. Paulo diz que aquele que come, bebe ou participa da Santa Ceia de forma indigna, não discernindo o corpo do Senhor, faz isso para a sua própria condenação. Imagine só, você comer da Santa Ceia, participar da Santa Ceia, e ao invés de ser abençoado, sofrer condenação, porque está fazendo isso de forma indigna. Você já pensou se você está fazendo isso de forma indigna? Paulo deixa claro o que é comer e beber de forma indigna, ele deixa claro isso. Mas muitas pessoas não param para refletir, não pensam e acabam cometendo este erro. Se você ler o trechinho inicial desse capítulo sobre a Santa Ceia, lá no verso 17, 18, quando começa a falar de Santa Ceia, você vai ver Paulo dizendo assim: ó, vocês corintos, né, os habitantes ali de Corinto, estão indo para a igreja e não para melhor, estão participando da Santa Ceia para pior. Ele disse que as pessoas iam participar, em vez de voltarem abençoadas, voltaram piores. E aí ele descreve uma série de motivos, inclusive eu trato de um dos outros motivos em outro vídeo, mas aqui eu quero tratar da questão daqueles que comem e bebem indignamente, pelo fato de não estarem conseguindo discernir o corpo do Senhor. E deixa eu já conectar esse trecho com o capítulo 12. Porque ali Paulo cita rapidamente corpo do Senhor, mas no capítulo 12, Paulo faz uma extensa e detalhada narração sobre o que é o corpo do Senhor. Então, resumindo aqui, porque também terá outro vídeo para tratar disso de forma detalhada, teremos uma outra aula, um outro ensino para falar disso, mas, de uma forma resumida, o corpo do Senhor é a igreja. Paulo, nesses trechos, compara a igreja com o corpo do Senhor. Cristo é a cabeça, Cristo é o comando, Cristo é quem ordena. E o corpo do Senhor, o restante do corpo, da cabeça para baixo, né, do cérebro para baixo, já é o corpo do Senhor, é a igreja. E a comparação de Paulo vai além. Ele diz que cada membro, cada parte do corpo é um dos membros da igreja, ou seja, eu e você. Assim, o olho é uma pessoa, é um membro da igreja que executa uma tarefa. O ouvido é outro membro da igreja, outra parte do corpo que executa outra tarefa. O braço, idem, outra parte, outro membro, outra pessoa que executa outra tarefa. E cada parte do corpo representa uma pessoa na igreja que executa uma tarefa para o bem do todo. Assim, o olho faz uma tarefa que beneficia o corpo todo. Imagina,
né, sem olho, ou a dificuldade que as pessoas cegas passam ao terem que atravessar uma coisa ou terem que passar de um lugar para o outro, os perigos que correm. Aqueles que são cegos precisam se adaptar nessa vida, mas imagina se você tiver um olho e ao invés do olho funcionar corretamente, ele pregar peças em você, ele mostrar coisas não reais. Tem um buraco ali, mas o olho não mostra, ele mostra o buraco em outro lugar e você não vê o buraco e cai no buraco. Imagina se o olho não fizesse a sua tarefa corretamente. É pior do que não ter o olho, né? Porque pelo menos se eu não tenho aquela função, eu sei que eu não posso me arriscar nela. Eu não posso tentar usá-la. Por exemplo, o ser humano não pode voar. Então eu não vou me arriscar a voar sozinho, né? Eu não vou me atirar de um lugar alto. Eu sei que eu não tenho nenhum membro, nenhuma parte do meu corpo que executa essa tarefa. Agora, se eu tenho e espero desta parte do corpo que execute a tarefa e a parte do corpo não executa a sua tarefa, o olho está lá. Mas ele não enxerga certo, não enxerga normalmente, não mostra o que tem que mostrar. Assim vale para os ouvidos, para o braço, para a mão. Imagina se você caminhando, né, uma perna sua quisesse ir para um lado e a outra perna quisesse ir para outro lado e você não conseguisse decidir para onde você vai, porque cada perna quer fazer uma direção. Imagina como é que seria o caos no teu corpo se fosse assim. Mas temos a cabeça que comanda. Então a cabeça diz para as duas pernas andarem para a mesma direção, embora sejam duas. E assim o nosso corpo funciona coordenadamente. Paulo compara o corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja. E assim uma pessoa é braço, a outra é perna, a outra é pé, a outra é olho, a outra é ouvido. E cada uma tem que executar a sua tarefa, dentro daquilo que Deus lhe deu. Se você é o responsável por enxergar coisas na igreja, por exemplo, você pode ser o responsável por ter um dom de discernimento espiritual ou um dom de profeta, e se você não cumpre esta função, você não enxerga, você não avisa as pessoas da igreja sobre algum perigo, então você está com o seu dom, negando-se a executá-lo, negando-se a cumpri-lo, negando-se a colocar em benefício da igreja, do corpo, aquele dom que você tem. Imagina se você é mão, e ao invés de executar as tarefas, ou seja, você é uma pessoa que tem o dom do serviço, por exemplo, e ao invés de executar as tarefas que lhe são dadas, você se recusa a executá-las, o corpo será prejudicado. Imagine você, se eu tenho um ferimento, e esta mão aqui se recusa a fazer o curativo. Ah, porque eu briguei com aquele braço semana passada, eu não vou fazer curativo nele. Mas se aquilo infeccionar, se aquele ferimento inflamar, infeccionar, todo o corpo vai sofrer, inclusive aquela mão. Então se ela não executa a tarefa dela de fazer o curativo, mesmo que seja naquele braço, com quem ela não vai muito com a cara, então todo sofre, o corpo inteiro sofre. Bom, voltemos para 1 Coríntios 11, verso 29. Aquele que come e bebe a ceia indignamente. E agora eu tenho que lembrar uma coisa, nesse primeiro trecho, que a Santa Ceia tem por objetivo renovar a comunhão com Deus, com Jesus, através do perdão de pecados, do arrependimento, renova a comunhão e fortalece e renova a comunhão com os irmãos. Ok? A Santa Ceia tem esse duplo propósito. A comunhão é a peça central da Santa Ceia. Eu vou reforçar, renovar a minha comunhão com o meu próximo. Se há algo a ser perdoado, pedido perdão, tem que ser feito isso. Mas eu renovo minha comunhão com Deus e com o meu próximo na Santa Ceia. E aí Paulo diz assim: aquele que come e bebe indignamente, ou seja, está lá, participa da ceia, mas não quer ter comunhão com Deus, não quer se arrepender dos pecados, não quer reconhecer os pecados e não quer ter comunhão com o próximo. É o caso da mão que não quer fazer o curativo porque brigou com aquele braço semana passada e não quer cumprir a sua tarefa, com o seu propósito, com o seu trabalho, porque ele é mão, ok? Esse seria o seu trabalho. O olho não faz curativos, a orelha não faz curativos, o queixo não faz curativos, a mão sim. Então cada um que tem uma tarefa, que recebeu um dom, que recebeu um propósito da parte de Deus para cumprir no corpo, tem que executar. Vamos voltar no verso de 1 Coríntios 11. Aquele que come e bebe indignamente, não está disposto, né, a realizar a sua parte no corpo, come e bebe para a própria condenação. Ele não faz o que deveria fazer. E por exemplo, a epístola do apóstolo Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.
a omissão, a ausência, o negar-se a realizar a sua tarefa é um pecado. Ok? Então aquele que come e bebe indignamente o faz para a sua própria condenação. Ele não está prejudicando somente o corpo, ele está se prejudicando, porque aquela ferida inflamada vai prejudicar todo o corpo, pode até matar, e aí aquela mão morre junto. Ela morre junto porque se negou a executar o curativo, onde era necessário. Se negou a cumprir com a sua tarefa. E agora completando o verso 29, de 1 aos Coríntios 11. Não discernindo o corpo do Senhor. E Paulo vai então explicar o corpo do Senhor no capítulo 12. Nós vamos falar disso em outro momento. Mas voltando aqui, entendendo que o corpo do Senhor são toda a reunião dos membros das igrejas, dos irmãos da igreja, cada um com uma tarefa. Essa pessoa que está comendo indignamente a Santa Ceia, para sua própria condenação, ela não discerne o corpo do Senhor, ela não se tocou de qual é a tarefa dela no corpo, ela não percebeu qual é a função dela, ela não sabe que ela é mão, ou que ela é olho, ou que ela é cotovelo, ou que ela é peito. Ela não sabe qual que é a parte dela, qual que é a função dela. De repente ela é a sobrancelha do corpo, de repente ela é os dentes do corpo, mas ela não sabe a função dela, ela não discerne a sua participação no corpo, ela não entende, não compreende o que ela deve fazer do corpo. E aí, por causa disso, versículo 30, existe na igreja, há entre vós fracos, pessoas fracas na igreja, porque não cumprem com o seu propósito, ou porque não recebem a bênção de Deus através do dom do outro irmão. Há pessoas na igreja fracas, há igrejas fracas, há irmãos fracos, que não são capazes de ter fé, de crer em Deus, de operar as maravilhas que Deus tem para operar através daquela pessoa ou daquela igreja, porque aquela pessoa não cumpre com o papel dela na igreja. Então, porque não discerne o corpo, há pessoas fracas. Há na igreja pessoas doentes. E hoje, irmãos, nós estamos vendo na igreja do Senhor Jesus muitos fracos e muitos doentes, e ao mesmo tempo muitos que não cumprem com o seu papel, com o seu chamado, com a sua tarefa, não executam o seu dom em benefício da igreja. E isso faz com que a igreja fique fraca. Há muitos fracos, há muitos doentes. E Paulo completa o versículo 30 dizendo: muitos que dormem. Muitos que dormem é um eufemismo de Paulo para dizer que essas pessoas morreram espiritualmente, porque não discerniram o corpo do Senhor, não entenderam a sua tarefa no corpo do Senhor, não entenderam o seu papel. E quando lemos e vemos o capítulo 12, e esse vídeo é uma introdução para esse estudo e este curso sobre dons espirituais, no qual nós vamos detalhar mais, mas quando vemos no capítulo 12 sobre dons, nós vamos entender que na igreja existem vários dons colocados por Deus, pelo Espírito Santo, para aquilo que é útil, para que a igreja cresça, que a igreja se fortaleça, que o corpo de Cristo seja forte. Mas ao contrário disso, existe por aí irmãos que são rim, Deus colocou ele como rim, que se nega a fazer o trabalho. E você sabe o que acontece quando o rim de uma pessoa para? É muito triste, é muito doído, é muito doloroso quando o rim se nega a cumprir a sua tarefa. Aquela pessoa passa a sofrer vários problemas de saúde e tem que passar por tratamentos doídos, sofridos, porque o rim se negou a cumprir com a sua tarefa. A única solução nessa hora é haver um transplante de rim, tirar aquele rim ineficiente, aquele rim morto, e colocar outro rim que esteja disposto a cumprir sua tarefa. Você quer ser transplantado do corpo? Quer ser tirado do corpo de Cristo porque se nega a fazer a sua parte? Para que Deus coloque outro no seu lugar e faça o que você não faz? Quer isso? Porque quando Paulo diz na Santa Ceia que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, verso 29, Paulo está dizendo: você não está cumprindo com a tarefa que Deus lhe deu. Que tarefa? Aquela do dom que Deus lhe deu, do dom que Deus te colocou na sua vida para você usar, mas você se nega, e aí todo o corpo sofre, todo o corpo vem a sofrer, inclusive você, que é aquele que se negou, porque o que o corpo sofrer volta para aquele membro que se recusou a fazer a sua tarefa, ele sofre também.
Paulo está dizendo, a solução para isso é você utilizar o seu dom da maneira como Deus orientou, da forma correta, para que você possa ser uma bênção na igreja, na casa de Deus e para você mesmo. Queridos, o início do capítulo 12 diz assim, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca dos dons, Paulo não quer que as pessoas desconheçam, não entendam sobre os dons. Paulo quer que as pessoas entendam, porque é através do dom que Deus lhe deu algum dom. Você já sabe qual é? Você já descobriu o seu dom? Você precisa saber sobre o seu dom para colocá-lo em prática. Você quer colocá-lo em prática? Quer ser bênção na igreja? Quer discernir o corpo do Senhor e não participar da Santa Ceia de forma indigna? Quer fazer a obra do Senhor do jeito que Ele te chamou para fazer? Quer realmente fazer a vontade de Deus? Uma forma mais básica de se fazer a vontade de Deus é descobrir o dom que Ele te deu e fazer, cumprir a sua tarefa nesse dom. Acompanhe comigo esse estudo nos próximos vídeos, no curso que nós temos sobre dons espirituais, e aprenda, irmão, aprenda. Paulo lhe diz, não quero que vocês sejam ignorantes. Precisamos aprender sobre os dons, para sermos bênção na casa de Deus, e não deixarmos mais muitos fracos, doentes, que dormem na casa de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Deus te abençoe.